Leia comigo. Naquele dia, Davi se levantou e fugiu de Saul. Ele foi procurar Aques, rei de Gate. Porém, os servos de Aques lhe disseram: Este não é Davi, o rei da terra? Não é a respeito dele que se cantava nas danças, dizendo: Saul matou os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? Davi guardou essas palavras no coração e teve muito medo de Aques, rei de Gate. Por isso mudou o seu comportamento diante deles, fingindo-se de louco nas mãos deles. Fazia risco nos batentes dos portões e deixava escorrer saliva pela barba. Então Aques disse aos seus servos: Vocês estão vendo que este homem está louco? Por que o trouxeram para cá? Será que estou com falta de doidos para que vocês me trouxessem este para fazer doidices diante de mim? Devo deixar que este entre em minha casa? Vamos orar? Pai Santo, te pedimos, Senhor, que o Senhor fale aos nossos corações nesse momento. Que o Senhor nos ajude a prestar atenção na palavra que vai ser pregada. Que corações aqui que estão sem esperança, sem solução, e vendo as suas vidas desmoronar, que elas possam achar, Deus, a solução, que é o Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Esse texto que acabamos de ler é quando Davi, ele foge do rei Saul. Porque o rei Saul estava começando a invejar Davi, porque ele era um soldado muito bom, porque ele foi ungido por Samuel. Então Davi, ele foge para Gate. Só que Gate era ali dos filisteus. E os irmãos sabem que Davi tinha matado Golias, que era um gigante filisteu. Então, quando Davi chega ali em Gate, os servos do rei de Gate, rei Aques, eles falam: Esse não é Davi? Aquele o qual se cantava a canção Saul matou os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? Ou seja, canção essa que lembrava do que Davi tinha feito. Tanto que matou Golias, como que Davi tinha matado vários filisteus. E aí, Davi, ele guarda essas palavras no coração e tem muito medo. Davi fica com muito medo. E o versículo 13 diz: Por isso Davi mudou o seu comportamento diante deles, fingindo-se de louco nas mãos deles. Ou seja, Davi, ele tinha matado o maior herói deles. Davi tinha matado vários soldados deles. E Davi agora, ele estava sem ninguém, na terra deles, fugido, e estavam descobrindo quem ele realmente era. Se imagine na situação de Davi. Então Davi começa a ficar com muito medo, muito amedrontado. Certamente o único pensamento que se passava pela cabeça de Davi é: vão me matar. Eu não tenho ninguém aqui comigo, eu estou longe de casa, eu sou o pior inimigo deles, eles vão me matar. E Davi começa a ficar desesperado. Ele não tem saída, ele não tem opções de livramento. Ele não tem quem possa ajudá-lo, ele não tem ninguém. Ele só vê a morte diante dele. E ele começa a se fingir de louco, ele começa a ficar desesperado, ele toma atitudes desesperadas, porque a situação é desesperadora. Ele começa a fazer riscos nos batentes dos portões, ele deixa escorrer saliva pela barba, que nem um louco, sem noção. E aí Aques, o rei de Gate, fala: Vocês estão vendo que este homem está louco. Por que o trouxeram para cá? Será que eu estou com falta de doidos? Para que vocês me trouxeram este para fazer doidice diante de mim? Devo deixar que este entre em minha casa? Então a loucura que Davi estava fazendo, de alguma forma, começa a dar certo. Mas a gente vai descobrir que havia algo atrás da loucura de Davi. Quero que você leia comigo agora, fique com isso em sua mente, eu quero que você leia comigo agora o Salmo 56. Salmo 56. Consegue projetar aí? Salmo 56. Eu quero que você preste muita atenção no Salmo. Está projetado aí na TV. Esse Salmo, Davi escreve quando estava lá, na frente do rei Aques, sem saber o que fazer. Ele escreve esse Salmo quando ele estava se fingindo de doido.
certamente preso ali em alguma masmorra do palácio, em algum quarto ali escondido, sem saber o julgamento, o que eles iam fazer com ele e tudo mais. É ali, nesse momento, esperando praticamente a morte, que Davi escreve esse salmo. Olha o que Davi fala nesse salmo. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque os homens querem me destruir. Todo o dia eles me oprimem e lutam contra mim. Os meus inimigos sempre querem me destruir. São muitos os que atrevidamente me combatem. Quando eu ficar com medo, hei de confiar em ti. Em Deus, cuja palavra eu exalto. Neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer um mortal? Todo o dia torcem as minhas palavras. Os seus pensamentos são todos contra mim para o mal. Ajuntam-se, escondem-se, espionam os meus passos, como aguardando a hora de me tirarem a vida. Dá-lhes a retribuição segundo a sua iniquidade. Derruba os povos, ó Deus, na tua ira. Contaste os meus passos quando sofri perseguições. Recolhe as minhas lágrimas no teu odre ou no teu vaso. Não estão elas escritas no teu livro? No dia em que eu te invocar, os meus inimigos baterão em retirada. Uma coisa eu sei, que Deus é por mim. Em Deus cuja palavra eu louvo, no Senhor cuja palavra eu louvo. Neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer um simples ser humano? Os votos que eu fiz, eu os manterei, ó Deus. Trarei as ofertas de ações de graças. Pois da morte livraste a minha alma. Sim, livraste da queda os meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Então, naquele momento de desespero, sem saída, sem solução, olhando para um lado e para o outro e não vendo como resolver a situação que Davi estava encontrado, ele começa a buscar o Senhor. Aí você pergunta, que é a pergunta que eu estou me fazendo há um mês: por que Davi estava se fingindo de louco e buscando ao Senhor ao mesmo tempo? Como é que pode? Porque ao ele se fingir de louco, parece que ele não estava confiando em Deus, né? Mas, meus irmãos, como eu disse, se coloque no lugar de Davi. Era uma situação totalmente desesperadora. É quase como se você tivesse sendo julgado, você recebeu o julgamento da cadeira elétrica. Aqui no Brasil nós não temos, mas nos Estados Unidos tem. Você recebeu a pena de morte e você está indo em direção a ela. Você não sabe o que fazer. Davi não sabe o que fazer, ele toma uma atitude totalmente desesperada. É a única coisa que vem da cabeça dele, ele se fingir de doido, para ver se alguém tem pena dele, para ver se o rei tem pena dele. Mas ao mesmo tempo, na sua fraqueza, no seu medo, no seu temor, na sua pequenez, se fingindo de doido, sendo fraco, Davi ainda assim, ele confiava em Deus. E quantas vezes nós não somos assim, não é mesmo? Situações difíceis, onde nós muitas vezes tomamos atitudes desesperadas, que é capaz de que, quando passar um tempo, a gente olhar para trás e a gente pensar: meu Deus, olha o que foi que eu fiz. Mas mesmo assim, Deus continua sendo fiel, não é? E muitas vezes nos livra das situações difíceis, nos livra das situações desesperadoras. Agora, eu quero que você veja o Salmo 34, e a gente vai se concentrar nele. Salmo 34. O Salmo 34 já é depois do Salmo 56. O Salmo 56, Davi, ele orou, é um salmo de confiança. Davi orou enquanto estava desesperado, lá na presença do rei de Gate, esperando a morte. E agora o Salmo 34 já é depois que ele foi liberto. Já é depois do rei de Ax ter tido misericórdia dele, achado que ele era doido mesmo e mandado ele embora. Então o Salmo 34 é um salmo de gratidão, um salmo de louvor a Deus. E eu quero me concentrar com você nos versículos 4, que foi o que eu preguei quarta-feira, mas depois no final a gente vai olhar o versículo 5 também. Olha só o versículo 4. Busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Como eu disse, ele escreveu isso, ele orou isso, depois de ter sido liberto e salvo por Deus, liberto pelo rei
de Gate. E eu quero me concentrar com você nesse salmo. É interessante que Davi, ele diz, busquei o Senhor. Davi, ele buscou o Senhor. Quem é que você busca nos seus momentos difíceis? Quem é que você busca quando há situações em sua vida que você olha para um lado e para o outro e não vê solução? Quem é que você busca quando a sua vida está desmoronando? Onde você põe a sua confiança? Quando todas as pessoas somem ao seu redor. Ou quando todas as pessoas estão ao seu redor, mas ninguém pode te ajudar. Se você não passou por uma situação assim, você vai passar. Para quem você olha quando todas as opções te faltam? O que você faz quando parece que tudo na sua vida está indo por água abaixo? O que você faz quando você perde as suas esperanças? Algumas pessoas buscam várias coisas. Algumas pessoas nesses momentos, elas buscam religiões, várias religiões. Eclesiastes vai dizer que Deus colocou dentro do coração do homem um desejo pela eternidade. Um desejo pela eternidade. O que você busca quando tudo te falta? Talvez você busque as religiões. Ou talvez você busque pessoas, profissionais abençoados, como médicos, psicólogos, psiquiatras. Mas e quando esses falham? Quem você vai buscar quando eles falharem? Quem você vai buscar quando o médico te desenganar na cama do hospital? Quem você vai buscar quando você pagar 6 meses um psicólogo, aí depois você estende para 1 ano e o psicólogo não consegue te curar? Quem você vai buscar quando o medicamento que o psiquiatra te deu, você já usa há 15 anos e você ainda não foi curado? Quem você vai buscar quando você não tem mais esperança para viver e nem motivação para viver? Quem você vai buscar quando sua família desmoronar? Quem vai poder reconstruir a sua família? Será que vai ser uma pessoa? Quem? Será que vai ser o dinheiro que vai resolver os seus problemas? Será que o dinheiro reconstrói uma família? Será que o dinheiro cura uma depressão? Será que o dinheiro cura uma vida de crise de ansiedade? E quando todos os recursos te faltam? Davi fala, busquei o Senhor. Davi, ele tinha muitas opções naquela época também. Davi tinha médicos, Davi tinha outras religiões. Davi era uma pessoa importante, ele tinha muitas opções. Mas Davi, ele buscou o Senhor. Talvez você já tenha tentado de tudo para resolver as ansiedades da sua alma, as tristezas da sua alma, as angústias da sua alma. Talvez você já tenha tentado todas as profissões para resolver um vazio no seu coração que não passa. Eu lembro que antes de me converter, eu tinha um vazio que nada preenchia no meu coração. Eu ia para festas, eu bebia, eu paquerava, e nada preenchia o meu coração. Era uma festa atrás de festa, e o vazio continuava ali. Eu dormia, acordava, aí vamos para outra festa no outro final de semana, e nada passava. Então eu tentei, colocar minha motivação de viver para ganhar dinheiro. Então, teve uma época da minha vida que eu queria ser milionário. E aí eu trabalhava, e eu passava por cima de gente, e eu era falso, eu era hipócrita. E aí eu machucava pessoas para poder ganhar dinheiro. Mas aí eu descobri que no final era vento também, era tudo névoa. Acabou que mesmo que eu ganhasse dinheiro ou não ganhasse dinheiro, o vazio ainda continuava ali.
Então teve outra época da minha vida que eu queria ter muito conhecimento. E aí eu estudava. E eu falava, não, tem aquela frase, né? Enquanto eles dormem eu estudo e tal. Mas aí no final descobri que era vento também, não satisfazia o meu coração. E tem pessoas que passam a vida inteira fazendo essas coisas e só descobrem que tudo era vento, que nada preenche o coração quando estão velhos. Pessoas que passam a vida inteira buscando enriquecer e no final da vida eles descobrem que o dinheiro não satisfez, sabe? Não deu sentido à vida. E tem pessoas que simplesmente não sabem o que buscar. Tem pessoas que estão tão perdidas que elas não sabem nem o que buscar. Tem pessoas que estão tão no fundo do poço que elas não conseguem nem olhar para cima e ver a luz. Estão tão no fundo do poço que elas não têm nem forças para buscar ajuda. Ela vê tudo desmoronar, o seu coração desmorona, a sua alma desmorona. Ela não tem mais vontade de sair de casa. Ela muitas vezes não tem mais vontade de sair da cama. Talvez você que está me assistindo em cima de uma cama, sem querer sair da cama, sem vontade de viver. Pessoas que perderam todas as esperanças, Anderson. Pessoas que não têm mais forças. Pessoas que até se a pessoa bater no quarto dela e chamar ela para ela ir para fora, ela não vai. Ela olha e diz, não tem mais jeito para mim. A situação está caótica na minha vida. Eu olho para um lado, olho para o outro, não tem jeito. Eu quero te dizer que há jeito sim. Davi buscou o Senhor. Ele o acolheu e o livrou de todos os temores dele. Davi não buscou qualquer Deus, Davi buscou o Deus. E aqui eu quero dizer que não existe vários deuses, existe um Deus. É por isso que muitas pessoas buscam vários deuses, mas os deuses não resolvem a tristeza delas, o problema no coração delas. Mas aí então você vê um drogado no meio da rua e ele conhece o evangelho e a vida dele muda da água para o vinho. Como é que pode isso? Então você vê um missionário indo para um país fechado, tendo a família morta e perseguida, ele é encarcerado por 20 anos, e ele ainda consegue ser feliz. Aí você vê uma prostituta, que as pessoas não têm vergonha até de ficar perto dela. Uma prostituta que perdeu todas as esperanças, e daqui a pouco você vê ela conhecendo o evangelho, ela crendo em Cristo, e daqui a pouco você vê ela casando e tendo uma família. Eu quero te dizer que há jeito sim. E o jeito é Jesus. Você fala, não tem mais jeito para mim. Não existe isso para Cristo. Para Cristo não existe essa frase, não tem mais jeito. Para Cristo sempre tem jeito. Ah, mas o meu passado, eu fiz tudo de errado. Tem jeito. Ah, mas eu cometi todos os erros no meu passado que você pode imaginar. Tem jeito. Ah, mas eu não vou nem te contar o que eu fiz. Eu manchei o meu nome. Minha família, meus parentes já não gostam de mim. Tem jeito. Ah, mas na cidade eu fiquei mal falado. Tem jeito. Não, mas tem jeito. Tem jeito. Para Cristo tem jeito. Sempre tem jeito. E o Salmo diz, busquei o Senhor e Ele me acolheu. Que palavra maravilhosa. Tem pessoas que vão falar assim, nossa, mas eu sou tão pecador. Eu sou tão pecador, eu cometo tantos erros. Eu já fiz tanta coisa errada. Eu estou fazendo coisa errada agora. Eu estou pecando agora. Nesse exato momento. Eu fiz isso ontem. Eu pequei antes de vir para a igreja. Eu quero te dizer que se você buscar o Senhor, Ele vai te acolher. Ele vai te acolher. Aí você pergunta, mas como é que Ele vai me acolher? Ele não é santo, Ele não é perfeito, Ele está tão distante, Ele é tão bom e eu sou tão mal. Sabe por que Ele vai te escolher?
Porque um dia, o Filho dele, Jesus Cristo, ele olhou para a sua situação, ele olhou para a sua vida. Antes lá, séculos atrás, ele viu todos os erros que você poderia cometer. Ele viu todos os pecados que você poderia cometer. E ele falou assim: eu não me importo, eu vou salvá-lo. O Senhor Jesus Cristo viu que você precisava ser julgado, que os seus pecados precisavam ser julgados, porque você errou. Você precisa ser julgado, você precisa ser corrigido. E a correção é o inferno eterno. E você próprio destrói a sua vida aqui na terra também. Mas o Senhor Jesus, lá dos céus, Ele olhou para a sua desgraça, para tudo de errado que você fez. Só bate a cabeça na parede. E Ele falou assim: eu vou viver a vida que Ele nunca conseguiria viver. Eu vou morrer por Ele. Eu vou morrer naquela cruz por Ele. Eu vou salvar Ele tanto nessa vida agora, como do inferno. Eu vou resgatar Ele. E mesmo que a vida dele seja um lixo aqui na terra, quando ele morrer, ele vai estar para sempre no céu com Deus. Esse é o amor do Senhor Jesus Cristo. E é por causa desse amor do Senhor Jesus Cristo que é impossível que, se você buscar a Deus, Ele não vá te acolher. Meu irmão, ore. Ore. Você já falou com psicólogos, já não falou? Você já falou com psiquiatras, já não falou? Você já não falou com médicos? Você já não falou com pessoas? Você já não procurou em outras religiões? Agora eu te convido, fala com o Deus verdadeiro. Fala com o Deus real. Fala com Deus real para tu ver se Ele não vai entrar em providência. Eu te garanto que Ele vai mudar a tua vida. Eu te garanto que Ele vai mudar a tua vida. Porque Ele mudou a minha. E se Ele mudou a minha, Ele vai mudar a tua. Eu estava perdido, sem esperança. E Ele me deu esperança. E se Ele fez isso comigo, Ele vai fazer com você. Levanta a mão aqui, quem Deus transformou a vida? Meu Deus, se Ele transformou tantas vidas assim, Ele vai transformar a sua que está aí em casa, Ele vai transformar a sua que está aqui no templo, que não conhece Ele ainda, que está passando por momentos difíceis. Porque este é o Deus verdadeiro. Esse Deus não precisa te convencer com argumentos lógicos que Ele existe. Esse Deus não precisa te mostrar na história e nas filosofias que Ele é o Deus verdadeiro. Esse Deus te conquista pelo amor. Quando você se aproxima dEle, Ele se aproxima de você. Mas se você não se aproximar dEle, Ele não vai se aproximar de você. Porque esse Deus é grandioso, Ele é maravilhoso. Ele não depende do homem, nós que dependemos dEle. Somos nós que precisamos dEle. Ele está lá no céu. Ele vive e reina eternamente. Ele é e era e há de vir. Ele é o início e o fim. Ele é o alfa e o ômega. Ele criou os céus e a terra e tudo que nele há. Ele não precisa de nós. Nós precisamos dele. Nós pecamos contra ele. Nós viramos as costas para ele. E é por isso, é por causa de que nós viramos as costas para ele, que hoje nós ficamos angustiados. Se nós não tivéssemos pecado, a morte nunca existiria. Se nós não tivéssemos voltado as costas para Deus, nossas famílias não seriam destruídas. Se nós não deixássemos o Senhor, tudo em nossa vida correria bem. E nós viveríamos para sempre na presença dEle. Mas nós pecamos, nós erramos. E agora Ele envia seu Filho Jesus. E Jesus morreu por nós. Sendo Deus, se fez homem, morreu por nós naquela cruz, para nos dar uma nova chance, nos dar esperança. Jesus não existiu. Ele existiu porque Ele ressuscitou. Ele ressuscitou, e se Ele ressuscitou, então Ele era quem Ele falava que era. E Ele ressuscitou e ascendeu aos céus, está à direita do Pai, intercedendo por nós. Você pode crer nele. Você pode crer nele. Então, Davi vai dizer: busquei o Senhor, Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Eu quero te dizer uma coisa. Ao longo da Bíblia a gente vai ver Deus falar assim, faz prova de mim, para ver se eu não sou Deus.
Eu quero te dizer que você vai buscar muitas soluções para os problemas na sua vida, mas só Deus vai livrar você de todos os seus temores. Livrar realmente, sabe? Não é mudar o seu comportamento, não é dar um remédio, dar um paliativo. Você melhorou um mês, aí no outro mês você fica ruim de novo, né? Não, Ele vai te livrar realmente de todos os teus temores. Não é alguns temores, é todos. Aí você me pergunta, se vier para a igreja, Deus vai... Mas Ele está preocupado em nossa salvação eterna, em irmos para o céu, porque nós somos pecadores. E vamos ser julgados quando morrermos, pelos nossos pecados. Ou vocês acham que Hitler, que todas as pessoas, os maiores que mataram milhões, não vão ser julgados? Acaso Deus é injusto? Não. Mas hoje é o dia da oportunidade da salvação, que Cristo nos dá, com amor eterno. Porque todos nós pecamos. Já viu um bebezinho? Você não precisa ensinar o bebezinho a fazer coisas erradas. Você precisa ensinar o bebezinho a ser egoísta? Não. Ediele acabou de estar com... Sofia vai fazer 2 anos. Daqui a pouco você vai ver Sofia pegar todos os brinquedos para ela e não querer dividir com ninguém. Você ensinou isso para ela? O pecado está no coração do homem desde o seu nascimento. E nós todos precisamos de Cristo. Precisamos de Cristo. Cristo, Jesus Cristo. Ele é o Salvador do mundo. Ele é quem diz ser, Ele é a esperança. Ele, Jesus, para todo mundo, sem exceção. E Ele nos livra de todos os nossos temores. Agora olha o versículo 5. Coloca aí, Mateus, por favor. Davi vai dizer: busquei o Senhor, Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para Ele ficarão radiantes, o rosto deles jamais se cobrirá de vexame. Meus amigos, Deus, Ele livra de todos os temores, porque Ele não vai necessariamente reconstruir a sua família a partir do momento que você se converte. Ele não vai abrir as portas de dinheiro para resolver a sua situação financeira necessariamente. Ele não vai curar o seu câncer se você se converter necessariamente. Mas Ele vai dar paz ao seu coração. O Senhor Jesus diz assim: venham a mim todos que estão cansados e abatidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e o meu fardo, que é leve e suave. Porque eu sou manso e humilde de coração. Eu quero te dizer que se você viver uma vida com Cristo, você pode perder tudo aqui nessa vida, mas o seu coração vai estar em paz, porque o seu tudo é Jesus. A presença de Jesus no barco das nossas vidas não quer dizer a ausência de tempestades, mas sim a certeza de que nós nunca iremos afundar. Nunca. Nunca. Pode faltar tudo, a alegria vai estar no teu coração. Quando eu estava lá em São Paulo, em casa, o irmão Valdir tinha acabado de perder a esposa e ele estava, não sei se ainda está, eu preciso falar com ele, mas ele estava lutando contra o câncer. E aí o irmão Valdir me ligou, e aí eu comecei a orar: Deus, me dá palavras de conforto para eu falar para o irmão Valdir. Me dá palavras que vão dar esperança para ele. Ele deve estar muito mal, ele deve estar muito triste, ele está passando uma situação difícil, a esposa faleceu, ele está com câncer. E aí, meus irmãos, aconteceu algo quando eu atendi aquele telefone que ninguém consegue explicar. Foram 50 minutos de ligação. E em 50 minutos de ligação, se eu falei 5 palavras, foi muito. Ele falou os 50 minutos de ligação. E os 50 minutos de ligação ele dizia: Deus é comigo. Eu estou feliz com Jesus. Não importa se minha esposa faleceu. Não importa se eu estou com câncer. Eu sou feliz com Jesus. Você é feliz com Jesus? Jesus é muito precioso. Jesus é tão maravilhoso.
Jesus vai resolver todos os problemas do seu coração se você entregar seu coração a Ele. Jesus vai livrar você de todos os seus temores. Então, como eu disse no versículo 5, ele diz: os que olham para Ele ficarão radiantes. Se você olhar para o Senhor Jesus Cristo, seu rosto vai ficar radiante. As pessoas vão ver que algo aconteceu na sua vida. Todo mundo aqui já passou pela experiência, né? Aquele seu amigo se converte, se torna evangélico. Não todos, porque tem pessoas que se convertem, mas não se convertem de verdade. Mas você, às vezes, tem aquele amigo, aquele colega, aquele conhecido, que fazia um bocado de coisa errada, e vivia triste. E aí, quando ele se converte, a vida muda de uma hora para outra. Ele começa a tratar bem a esposa começa a tratar bem o marido, o filho começa a tratar bem o pai começa a tratar bem o filho. E aí ele começa a visitar os vizinhos, começa a visitar os doentes, e ele só está feliz o tempo todo agora. Não ganhou um centavo a mais, o salário não aumentou não, mas ele só vive feliz agora. Aí você vai falar com ele, apertar a mão dele e tal. Ô meu querido, não sei o que e tal. Aí ele fala: eu me converti. Ah, você se converteu? Ah, tá. E como é que está sendo? Aí ele fala: está sendo maravilhoso. Está sendo maravilhoso. É muito bom, meu irmão. Vem ser crente também. Vem ser crente também. É assim, meus irmãos. Quando a gente olha para Cristo, a gente fica radiante. A gente fica radiante. Sabe o que é radiante? Luz espalhando do seu rosto. Porque Jesus resolve seus problemas. Jesus resolve seus problemas. Os problemas do coração. E Davi vai falar: o rosto deles jamais se cobrirá de vexame. Jamais se cobrirá de vexame. Jamais. Deixa eu garantir uma coisa para você que está aqui, está me ouvindo na internet. Deixa eu garantir uma coisa para você. Eu vou garantir, não porque eu sou alguma coisa, porque eu não sou nada, eu sou um lixo, mas porque a palavra garante, a palavra de Deus. Se você buscar ao Senhor Jesus de todo o seu coração e entregar a sua vida para Ele, Ele vai cuidar de você. Ele vai cuidar de você. Pode ter certeza disso. Sua vida vai mudar. Sua vida vai mudar, você vai achar a solução. Você vai achar a solução. Vai achar a solução. Jesus é tudo que temos. Às vezes as pessoas dizem assim: ah, Jesus é a coisa mais importante da minha vida. Não, Jesus não é a coisa mais importante das nossas vidas. Jesus é tudo que temos. Tudo que temos. As pessoas no mundo, elas têm muitas coisas, mas acabam não tendo nada. É tudo vento. Todo mundo morre um dia. Só o que sobra é Cristo no final. Muda de vida, meu irmão. Cristo é tudo que você tem. Começa a servir a Ele. Começa a servir na igreja. Começa a visitar o órfão. Começa a visitar a viúva. Começa a acolher os oprimidos, os pobres. Porque o que você fizer a eles, você estará fazendo a Jesus. Jesus é tudo que você tem. Não, você não tem casa, não. Não, você não tem carro, você não tem moto. Não, você não tem dinheiro. Não, você não tem saúde. Sabe por que você não tem nada disso? Porque você pode perder isso tudo em um dia. Você pode descobrir um câncer amanhã. Sua casa pode ser penhorada por algum mau engano amanhã. Você pode perder o seu carro batendo ele de alguma forma aí agora, saindo daqui. Mas eu te garanto que Jesus, você nunca vai perder Jesus. Você nunca vai perder Jesus. Nunca, 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 nunca vai perder Jesus. Nunca, nunca, nunca. Você é a pessoa mais feliz do mundo.
E se você não está sendo a pessoa mais feliz do mundo, é porque você não está colocando todo o seu coração em Cristo. É sempre assim. Todas as vezes que a gente está abatido, angustiado, é porque nosso coração não está em Cristo. Porque quando está, a gente é muito feliz. E é esse Jesus. É esse Jesus que, quando criou todas as coisas, e Adão e Eva estavam no Éden e pecaram contra Deus, Deus, por ser santo e justo, teve que expulsar eles do Éden. E então a humanidade foi separada de Deus. Então nós vivemos alheios a Deus. E a ira de Deus paira sobre nós. O inferno nos aguarda por causa dos nossos pecados. E então, estando nos nossos pecados, sem esperança, o Senhor Jesus vê isso dos altos céus e desce para se fazer homem e viver a vida perfeita em nosso lugar. E morrer naquela cruz, cravando-se nos pregos, escorrendo sangue santo, perfeito, sem nenhum pecado, por nós. E 3 dias morto, Ele ressuscita, para nos mostrar que Ele realmente venceu a morte, e venceu a morte por nós. E agora Ele diz a todos os homens: arrependam-se dos seus pecados, arrependam-se dos seus erros, arrependam-se dessa vida errada que vocês vivem, onde vocês buscam todas as coisas menos a mim. Arrependam-se e creiam em mim. Lembra daquela mulher adúltera que foi trazida a Cristo? E os fariseus disseram: ela adulterou, ela merece ser apedrejada. E Jesus fala: quem nunca pecou, atire a primeira pedra. Atire a primeira pedra. Então aquela mulher olha para Cristo e fala: Senhor, Jesus pergunta para ela: onde estão os teus acusadores? Ela fala: Senhor, todos foram embora, ninguém me acusou. Então Jesus fala: nem eu te acuso. Vai em paz. Vai em paz. Oh, meu querido, somos pecadores, mas Jesus nos ama. Jesus nos ama. Ele é tudo que temos. Tudo que temos. E Ele promete que se crermos nele, não iremos para o inferno. Mas assim que nós morrermos, nós iremos para o céu. E viveremos para sempre ao lado dele. Para sempre ao lado do Pai. Com amor eterno. Amém? Baixe sua cabeça. Quero chamar aqui minha mãe. A gente vai cantar um louvor rapidinho. Eu e ela. A capela. Esse louvor tem a ver com a mensagem. E eu queria que você prestasse muita atenção na letra desse louvor. Graça e paz. Preste muita atenção na letra desse louvor. Falhar os amigos, falhar os caminhos por onde passei. Falhar os parentes, falhou tanta gente que agora não sei. Falharam meus anos, falharam meus planos, o tempo passou. Só não, meu amigo, quem está comigo jamais me falhou. Jesus é amor, Jesus é amor. Não estou sozinho andando em caminhos de choro nem dor. Jesus é amor, Jesus é amor. Não fere, não falha, não erra e não para. Não me deixa só. Falhar os abraços, os gestos e os traços de amigos aqui. Falharam as palavras mais doces, mais lindas. Falharam para mim.
Falharam as lembranças, o tempo, a esperança, de nada serviu. Só não meu amigo que está comigo, jamais me traiu. Jesus é amor, Jesus é amor. Não estou sozinho, andando em caminho de choro nem dor. Jesus é amor, Jesus é amor. Não fere, não falha, não erra e não para, não me deixa só. Falhar os abraços, os gestos e os traços de amigos aqui. Falhar as palavras mais doces, mais lindas, falharam para mim. Falhar as lembranças do tempo, a esperança, de nada serviu. Só não meu amigo que está comigo, jamais me traiu. Jesus é amor, Jesus é amor. Não estou sozinho, andando em caminhos de choro nem dor. Jesus é amor, Jesus é amor. Não fere, não falha, não erra e não para, não me deixa só. Glória a Deus. Queria que você baixasse sua cabeça, fechasse seus olhos. E eu queria que você, se você se encontra nesse momento em situação angustiada, você olha para os lados, não vê solução. Eu queria que você levantasse sua mão e nós todos como igreja, ninguém vai estar olhando para você. Nós todos como igreja vamos orar pela mão que se levantar. Eu não vou falar o nome da pessoa, eu não vou falar quem é a pessoa, mas se você está precisando dessa oração, nós vamos orar por você nesse momento. Se você está numa situação angustiada, se você está numa situação triste, se você está numa situação que você não vê solução, você já buscou muitas opções, você já buscou muitas pessoas, você já buscou várias coisas, filosofias, ideologias, você colocou sua esperança em tanta coisa, mas eu quero te dizer, que se você levantar sua mão, nós vamos orar por você, e Deus vai ouvir a nossa oração. Uma mão já se levantou, nós vamos estar orando por você. Mais alguém que quer oração nesse momento, para nós como igreja, outra mão se levantou, amém, vamos orar por você também. Mais alguém que quer oração, uma outra mão se levantou, outra mão, amém. Outra pessoa, mais uma pessoa levantou a mão. Nós vamos orar por você, pela sua situação da sua vida. Nós vamos orar para que Jesus entre em providência, porque Ele é a solução. Ele é a solução. Ele é a solução. Ele é a única solução. Ele é a única solução. Ele é a única solução. Mais alguém, levante sua mão, vamos orar por você também, se você precisa dessa oração. Mais uma pessoa. Quero convidar você agora, mais uma pessoa. Quero convidar você agora a orarmos todos juntos. Até mesmo você que levantou a sua mão, você vai orar junto conosco. Toda a igreja agora, clamando ao Senhor, para que o Senhor Jesus Cristo não só solucione os problemas do coração dessas pessoas, mas as pessoas que ainda não têm Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, as pessoas que ainda não fizeram o Senhor Jesus como a sua rocha, como o seu refúgio, como o centro da sua vida, como o sentido da sua vida. Eu quero que você ore por essas pessoas também, que ainda não têm o Senhor Jesus como o seu Deus. Vamos orar. Pai Santo, 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 Santo é o Teu nome. Nós nos ajuntamos com os anjos que estão aí neste momento, que escondem o rosto e os pés diante da Tua santidade. Nós nos ajuntamos a eles, Senhor, nós que não merecemos. Nós que não merecemos que o Senhor ouça a nossa oração, mas por causa de Jesus Cristo o Senhor ouve. Nós nos ajuntamos aos anjos, Senhor, para te exaltar e te glorificar, e te pedir, Senhor, por cada alma abatida aqui esta noite, e que está em casa, que também pediu essa oração.
Nós pedimos ao Senhor, meu Deus, o Senhor que livra de todos os temores, o Senhor que é a verdadeira solução para os nossos problemas, não só os problemas dessa vida, mas também a nossa eternidade. Senhor, nós te pedimos, ó Deus, entre em providência nessa vida. Nós colocamos cada pessoa que levantou as mãos diante da tua presença, para que o Senhor neste momento, Pai, ouça o nosso clamor e vire os teus olhos para essas pessoas e tenha misericórdia. Que o Senhor comece a restaurar as famílias delas, que o Senhor comece a restaurar o relacionamento entre pai e filhos, mãe e filhos, casamentos que estão sendo destruídos, parentes que não se falam. Senhor, em nome de Jesus, doenças, falta de dinheiro. Senhor, em nome de Jesus, desespero, depressão, angústia, Senhor. Senhor, há pessoas que estão em trevas, há pessoas que acordam e não têm vontade de sair da cama, não tem mais motivação para viver. Pessoas que estão pensando em sair do emprego, porque para que trabalhar se eu não tenho sentido da minha vida? Oh Deus, pessoas, Deus, que já tentaram de tudo e continuam na mesma situação. Pessoas que foi um verdadeiro milagre estar aqui hoje. Pessoas que estão lançando todas as esperanças neste momento no Senhor. Pessoas que disseram: eu não creio em Deus. Nós te rogamos que neste momento, Deus, elas possam lançar toda a esperança no Senhor. Deus, cuida de cada pessoa que levantou a mão de uma forma especial. Que a partir de hoje, Deus, em nome de Jesus, elas possam ver a boa mão do Senhor nos problemas delas, fazendo o que ninguém consegue fazer, fazendo milagre, fazendo milagre, fazendo o que ninguém achava que era mais possível, porque não há nada impossível para ti, Senhor. E que a tua santa paz, que excede todo entendimento, possa recompensar cada mão que foi levantada nos seus corações, e que elas possam ver a providência do Senhor na vida e na casa delas, em nome de Jesus.